Essa questão ela é muito interessante porque é, nós temos nós temos que pensar que tentar não ridicularizar o negacionismo e, de certa forma, ter empatia com esse tipo de postura para que nós possamos entender este fenômeno psíquico e esse fenômeno hoje, de certa forma, coletivo. O negacionismo, até do ponto de vista evolutivo, em geral, nossos mecanismos psicológicos, eles, eles trazem alguma vantagem, ainda que seja uma vantagem aparente, uma vantagem que seja falsa, né? Então, hoje se sabe, por exemplo, por que, que existem as religiões, né? Porque, de fato, para algumas tribos, constituía uma vantagem evolutiva você ter uma crença intersubjetiva, utilizando aí um termo, por exemplo, do Yuval Harari, que fizesse com que aquele grupo acreditasse nas mesmas coisas, como, por exemplo, vida após a morte, e que faria, inclusive, que indivíduos se sacrificassem por aquele grupo. O negacionismo ele não é muito diferente, com o agravante de que ele, ao invés de constituir uma vantagem, ele acaba constituindo uma desvantagem que pode até ceifar a vida daquele indivíduo e daqueles grupos, né? O interessante é nós imaginarmos, Keila, que nós somos homo sapiens, criaturas pré-históricas ainda do ponto de vista comportamental e extremamente adaptadas para os milhões de anos que nós vivemos como gênero humano, o gênero Homo, desde lá dos primeiros do Australopithecus até chegar no Homo sapiens, que tem algo em torno de 200 mil anos, e vivemos moldados, forjados por esse meio ambiente extremamente pré-histórico. E esse ambiente contemporâneo em que nós vivemos, ele é muito diferente do ambiente que nós vivíamos. Se nós imaginarmos, a passagem da pré-história ela é marcada, isso é algo bastante unânime no campo histórico, ela é marcada pela criação da escrita, o momento que o ser humano passou a registrar a vida social e a vida individual, e aí sim nós temos a passagem da pré-história para a história. E aí temos aí a sedentarização, e um pouquinho antes disso, temos a criação das cidades. Isso, de certo modo, está tudo muito próximo entre a sedentarização, os primeiros agrupamentos humanos maiores e a criação da escrita. Então, nós estamos falando de uma relação matemática de algo em torno aí de 0,5% do tempo de existência do gênero humano, né? Não do Homo sapiens, mas do gênero humano. Isso significa que todo o nosso aparato cognitivo ele é muito mais voltado para um ambiente de poucos estímulos comparado com os estímulos que nós temos agora. Nós tínhamos um habitat, um agrupamento social, em geral, de 100, 150 indivíduos, muito mais previsível. O mundo em que nós vivíamos era muito mais previsível. E este mundo que nós vivemos, com essa descarga né, incessante de estímulos, ainda mais no ambiente urbano, estímulos físicos, presenciais, estímulos virtuais, ela de fato torna a vida muito imprevisível. Utilizando uma expressão que eu gosto muito do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, nós vivemos numa modernidade líquida, muito fluida, as relações sociais são muito fluidas, tudo é muito imprevisível. Então, de certa forma, o negacionismo ao ele se basear geralmente em crenças fundamentalistas, onde existe uma grande conspiração que no final detém todo o poder, em que pese ele traga uma notícia ruim, no sentido de que nós somos todos vítimas e cidadãos à deriva de uma ordem maior que comanda o mundo, por outro lado, ele organiza essa bagunça psicossocial que nós vivemos, e ele organiza é, esse caos existencial em que nós estamos mergulhados. Então, ele é uma notícia ruim, no sentido de que nós somos apenas folhas ao vento, sendo comandadas por uma organização social que detém o verdadeiro poder, mas, por outro lado, ele é uma notícia boa, porque por trás desse véu de bagunça, existe uma ordem aí, ainda que seja uma ordem terrível, maléfica. Além do mais, para alguém, em geral, o negacionista, isso é algo bastante estudado na psicologia comportamental, em geral, o negacionista, ele é mais ansioso que a média
de nós todos que somos ansiosos hoje em dia, ele sente mais dificuldade em conviver com a insegurança, com aquela dúvida que eu costumo chamar, que é a dúvida do travesseiro, né? Nós todos vamos dormir hoje em dia com muitas dúvidas quando nós colocamos a cabeça no travesseiro. E o negacionista, com essa dificuldade em lidar com isso, ele acaba se aferroando, se agrilhoando a essas certezas totais. E isso também faz com que ele, de certa forma, se sinta muito privilegiado e muito integrado num grupo pequeno de sábios, de pessoas que são um campo minoritário, mas que só eles sabem a verdade. Então, de certa forma, para uma pessoa insegura, para um grupo inseguro, ele também gera um certo empoderamento, né? Poxa vida, coitada da Keila, que não sabe que a Terra é plana, né? Só eu e aqui, meu grupo, sabemos disso. Nossa, que inocente que ela é. Então ele gera também esse empoderamento que está muito associado com essa ansiedade, com essa insegurança, é, que é algo comum, né, Keila? Nós vivemos sob uma enxurrada de signos de comunicação, de informação e etc.